Bom, gente, agora a gente vai ver então a parte de exemplos. Exemplo 1. Considere um cone reto de altura 8 e raio da base 6. Calcule o volume e a área total do cone. Então, fiz aqui uma linda figura. Fiz não, né? Copiei. Vamos ser sinceros, né? Peguei aqui um lindo cone que estava na internet, de raio 6 centímetros e altura 8 centímetros, tá bom? Então ele quer o volume e a área total. Então vamos fazer esse cálculo. Bom, o volume é dado por 1/3 de πr ao quadrado h, certo? O volume é 1/3 do volume do cilindro, que eu expliquei na primeira videoaula. Logo, o volume vai ser 1/3 vezes π vezes o raio é 6, certo? E a altura é 8. Então, fazendo as contas aqui, 1/3 vezes π vezes 6 ao quadrado vezes 8, nós teremos 96 π centímetro cúbico. Não esqueçam da unidade. Tudo bem? Professor, troca o π por 3,14? Não. N alto. Então, o volume é 96 π centímetros cúbicos. Beleza, gente? Bom, agora vamos calcular a área total do cone. Bom, gente, para calcular a área total do cone, né, nós precisamos da geratriz, certo? Porque lembra, a área lateral do cone é πr ao quadrado mais πrg, né? Para calcular a área lateral, nós precisamos da geratriz do cone, que não foi dada. Não foi dada, né? Mas foi dado o raio e a altura. E nós temos uma relação importante que envolve o raio, a altura e a geratriz. Vamos lembrar qual que é? Como g ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado, certo? Porque lá no cone eu tenho aqui a geratriz, aqui a altura e aqui é o raio. Então eu consigo usar o teorema de Pitágoras, g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Portanto, g ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é o valor da altura e do raio. Então aqui vai dar 64 mais 36, que é igual a 100. Então, portanto, g ao quadrado é igual a 100, e isso implica que o g é igual a 10. Então, a geratriz vale 10 centímetros. Logo, a área total do cone, área da base, πr ao quadrado, mais a área lateral, πrg. Portanto, π vezes 6 ao quadrado, mais π vezes 6 vezes 10. Que também, fazendo as contas aqui, dá 96 π, agora centímetro quadrado. Nossa, professor, que legal, o volume é igual à área. Claro que não. O volume aqui, não posso dizer que é igual à área, porque eles estão em unidades diferentes, né? O volume é centímetro cúbico e a área é centímetro quadrado. O número que representa é o mesmo, mas eu não posso comparar volume com área, porque são grandezas de naturezas distintas. Tudo bem? Gente, uma coisa importante, né? Na fórmula da área total do cone, não vai a altura, ok? E na fórmula do volume do cone, não vai a geratriz, né? Porque o volume é 1/3 de πr ao quadrado h. Tudo bem? Entretanto, o raio vai nas duas. Então, só um pequeno comentário aí para vocês, de quando vocês forem calcular o volume e a área, de quais informações vocês precisam. Bom, esse primeiro exemplo foi mais tranquilo, né? É aquele exemplo mais para a gente se familiarizar com as fórmulas e com as expressões e aplicá-las. Então, os próximos exemplos vão ser já de vestibular. Segundo aqui do ITA. Eita, do ITA, professor? Sim, do ITA. A superfície lateral de um cone circular reto é um setor circular de 120 graus e área 3 π centímetros quadrados. A área total e o volume desse cone em centímetro quadrado e em centímetro cúbico é, respectivamente, tananã, 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 tananã. Bom, então vamos lá, respira. Vamos ler o enunciado de novo. Então, nós temos que a superfície lateral de um cone, que é um setor circular, tem como ângulo central um ângulo de 120 e a área lateral deste cone aqui é 3π. Ok? Bom, ele quer a área total e o volume. Então, a gente vai ter que, de algum modo, tentar achar o raio, a geratriz e a altura desse cone partindo dessa informação aqui. Tudo bem?
Tem como, professor? Tem, tá? Vamos começar, pessoal, pela área lateral. Tudo bem? A área lateral é πRG. Então, vamos tentar primeiro achar o raio e a geratriz e depois a gente acha a altura, tá bom? Vamos nos concentrar primeiro no raio e na geratriz. Então, vamos ver lá no próximo slide como nós vamos fazer isso. Bom, então, conforme eu falei, né, agora com a figura aqui bonitinha, temos que a superfície lateral do cone é um setor circular de ângulo central 120. Então, aqui o ângulo central vale 120 e aqui está a geratriz do cone. Bom, vocês lembram, pessoal, uma relação que a gente viu na parte teórica, que era R sobre G igual a alfa sobre 360? Aqui é importante a gente usar ela, né? Porque a gente tem um ângulo alfa, ok? E nós temos que relacionar o raio com a geratriz. Porque o raio e a geratriz é que me fornece a área lateral do cone, πRG. E essa área eu já conheço, né? Essa área é igual a 3π. Então, vai ser interessante a gente tentar usar essa relação. Então, vamos ver como isso vai ficar. Bom, sabemos então que R sobre G é igual a alfa sobre 360. Logo, R sobre G é igual a 120 sobre 360, né? Trocando o alfa por 120. Simplificando 120 por 360 dá 1/3. Então, aqui o que eu fiz foi passar a geratriz multiplicando, tudo bem? Então, portanto, o raio é a geratriz sobre 3. Ok? Então, R igual a G sobre 3. Então, a gente acabou de escrever o raio em função da geratriz. Bom, como a área lateral é igual a 3π, logo, πRG é igual a 3π. De acordo? Professor, mas aqui eu tenho uma equação com duas incógnitas. Não, não tem não, né? Porque, na verdade, agora você vai trocar o raio por G sobre 3. Lembra que do slide anterior a gente chegou à conclusão que o raio era G sobre 3? Então, a gente vai trocar o raio por G sobre 3. Portanto, a gente vai ter π vezes G sobre 3 vezes G igual a 3π. Ah, que legal, né? Porque agora eu tenho uma equação só em função do G. E eu também posso cortar o π com π. Então, cortando o π com π, eu vou ter G vezes G, que é G ao quadrado, sobre 3 igual a 3. Aí eu passei o 3 para lá multiplicando. Então, ficou G ao quadrado igual a 9, portanto, G igual a 3. Então, a geratriz vale 3, ok? Logo, o raio vale 1, né, pessoal? Porque vai ficar 3 sobre 3. O raio vai ser 1. Não. Então, conforme eu falei, como o raio é G sobre 3, 3 sobre 3 igual a 1. Assim, pessoal, nós já temos condições de calcular a área total do cone, porque nós já sabemos o raio e a geratriz. E como na área total não depende da altura, então a gente tem condições. A área total do cone, πr ao quadrado mais πrg. Portanto, π vezes 1 ao quadrado mais π vezes 1 vezes 3, fazendo as contas, 4π centímetros quadrados. Para calcular o volume do cone, precisamos calcular o valor da altura, né? O volume do cone é 1/3 de πr ao quadrado h. Só que nós não temos altura. Mas tem como a gente descobrir, né? Uma vez que nós temos a geratriz e o raio. Portanto, a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, como g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado, portanto, 3 ao quadrado, que é a geratriz, igual a altura ao quadrado, que eu não sei, mais 1 ao quadrado, que é o raio. Então, aqui, fazendo as contas, né, pessoal, vai dar 9 igual a h ao quadrado mais 1. Passa 1 para lá, fica 8 igual a h ao quadrado. Tira a raiz quadrada, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Portanto, a altura vale 2 raiz de 2. Logo, volume do cone, 1/3 de πr ao quadrado h. Então, 1/3 de π vezes o raio, que é 1 ao quadrado, vezes a altura, 2 raiz de 2. Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes π dá π, π vezes 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, π sobre 3. Portanto, o volume é 2π raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. E a alternativa certa era a alternativa A. A área total do cone é 4π e o volume é 2π raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos.
Vamos lá, gente. Uma questão do Enem de 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem de produções de grãos no formato de um cilindro reto sobreposto a um cone de dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, gente, nós temos aqui como que é o silo, é formado por um cilindro e um cone que está sobreposto a ele. O raio do cilindro é 3, então o raio do cone também é 3, né, já que eles têm o mesmo raio. A altura do cilindro é 12 e a altura do cone é 3. Use 3 para aproximação de π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisar fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é quantas viagens? Bom, gente, lembra que nós só temos um caminhão para transportar toda a carga do silo. E cada caminhão, o caminhão só consegue transportar 20 metros cúbicos. Então seria interessante a gente saber qual é o volume do silo, depois dividir o volume do silo pelo número pela capacidade do caminhão para saber quantas viagens vão ser necessárias. Então, por exemplo, se tiver 40 metros cúbicos, então vão ser necessárias 2 viagens. E assim por diante. Bom, para calcular o volume do silo é a soma do volume do cilindro com o volume do cone. Portanto, o volume do silo é volume do cilindro mais o volume do cone. Volume do cilindro, πr² H. Aqui eu estou chamando de Hzão, para diferenciar a altura do cone e a altura do cilindro. Mais o volume do cone. 1/3 de πr² Hzinho. Tudo bem? No volume do cone tem que dividir por 1/3, hein? Não se esqueçam disso. O raio é o mesmo, Rzinho, só que a altura era diferente, né? A altura Hzão do cilindro era 12, a altura Hzinho do cone era 3. Então vamos fazer as contas. Logo, o volume aqui vai ser π, que ele pediu para aproximar por 3, r², 3², vezes a altura, que era 12. Mais volume do cone, 1/3 de π, que é 3, que ele pediu para trocar, r², o raio do cone também é 3, né, gente? Vezes a altura do cone, que também é 3. Tudo bem? Fazendo aqui as contas, né, que a gente consegue, por exemplo, cancelar esse 3 com esse 3. Fazendo as contas aqui, eu vou ter 351 metros cúbicos. Cada caminhão, o caminhão só consegue levar 20 metros cúbicos por vez, né? Então, para a gente saber quantas viagens vão ser necessárias, basta dividir 351 por 20. Portanto, o número de viagens é dado por 351 dividido por 20 vai dar 17,55. E, professor, arredonda para mais ou para menos? Vamos pensar. Se eu arredondar para menos, vai faltar um pouquinho ainda, né? Se forem necessárias 17 viagens, ainda vai sobrar um pouquinho. Concorda comigo? Então, se a gente arredondar para cima, a gente garante que todo o volume vai ser transportado. Tudo bem? Portanto, o número mínimo de viagens vai ser de 18, que era a alternativa D. Então vamos aqui para a questão 4 da Federal de São Carlos. Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve dividir uma taxa de milkshake com as emissões mostradas no desenho. Será que esse casal era Romeu e Julieta? Porque aí eles vão tomar um milk Shakespeare. Entenderam? Nossa Senhora. Vamos voltar pro exercício. Então tem aqui um lindo casal que vai tomar um milkshake nessa taça que tem formato de cone, cuja altura é 20 e cujo diâmetro é 10. Portanto, o raio é 5. Ok, gente? Cuidado aqui que o 10 é o diâmetro. Bom, era uma questão dissertativa, então tem 2 itens. Sabendo que a taça estava completamente cheia e que eles beberam todo o milkshake, calcule qual foi o volume em mililitros ingerido pelo casal. Adote π igual a 3. Se um deles beber sozinho até metade da altura do copo, quanto do volume total em porcentagem terá bebido? O item A é bem tranquilo, o item B
não é tão simples assim como vocês estão imaginando. Então vamos agora resolver o item A. Bom, volume pedido, né, pessoal? 1/3 de πr ao quadrado h. Então vai ficar 1/3 vezes o π que ele pediu para trocar por 3. O raio era 5, né? Lembra lá no slide que eu falei que o diâmetro era 10, portanto o raio vale 5. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes a altura que era 20. Fazendo as contas aqui, pessoal, eu vou ter 500 centímetros cúbicos. Só que 500 centímetros cúbicos é 500 ml, tudo bem? Porque vamos pensar assim, né? 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro, certo? Logo, 500 centímetros cúbicos equivale a meio litro, só que meio litro é 500 ml. Ok? É só você pensar, né, pessoal, que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tudo bem? Inclusive, teve uma questão do Enem que eu coloquei na atividade em dupla, aquela do beija-flor, que eu dei para vocês essa relação, tá? Então, quando foi de centímetro cúbico para mililitro, é 1 para 1. Então, 500 centímetros cúbicos equivalem a 500 ml. Item B. Note que o fato de um deles beber sozinho até a metade da altura não significa que terá bebido a metade do volume. Tudo bem, gente? Então está aqui a taça. O fato de uma pessoa, vamos supor que isso aqui está com água, tá? O fato da pessoa ter bebido até a metade da altura não quer dizer que ela vai ter bebido a metade do volume. Por quê? Porque no cone, na pirâmide, né? Aqui falando de modo mais específico do cone, o cone ele vai funilando, né? Então eu não posso garantir que o volume de água, digamos assim, bebido aqui, logo de cara, é o mesmo que tivesse bebido a partir daqui. Tudo bem? Então por essa coisa aí do cone ir afunilando, eu não posso garantir que é a metade. Professor, se eu não posso garantir que é a metade, então como que a gente vai resolver esse exercício? Bom, vamos ver no próximo slide que a gente vai usar aqui um pouquinho de semelhança de triângulos, tá? Mas dá para fazer meio por lógica aqui também. Então, pessoal, aqui tem mais uma figura ilustrando, tudo bem? Então, ele bebeu aqui metade do milkshake, ok? Portanto, sobrou essa parte aqui do cone aqui de baixo, ok? Ele bebeu até metade, então, ele bebeu até a altura de 10, ok? Lembrando que o nosso raio é 5. Seria interessante, pessoal, se a gente pudesse calcular o volume que está aqui dentro, né? O volume que sobrou. Tudo bem? Por que seria interessante a gente calcular o volume que sobrou? Porque se a gente calcular o volume que sobrou, a gente pega o volume total menos o volume que sobrou e a gente vai saber o quanto de volume essa pessoa tomou. Então, por exemplo, deu 500, né, o volume total. Se esse volume total é 100, quer dizer que a pessoa bebeu 400 ml. Beleza? Professor, mas como a gente vai fazer para calcular o volume desse líquido que ficou? Pessoal, note que, né, que esse líquido que ficou, deixa eu apagar aqui, forma um cone, né? Então, se a gente puder calcular o volume desse cone pequenininho aqui, a gente vai ter o volume que sobrar. Mas, professor, como a gente vai calcular o volume daqui do que sobrar? Bom, não está assim tão complicado, né? Porque a altura desse coninho mede 10. A única coisa que eu não sei é o raio desse coninho, né? Eu sei que o raio do cone maior aqui é 5. Só que o raio do cone menorzinho eu não sei, que eu vou chamar aqui de R'. E aqui que vai entrar a semelhança de triângulos, que eu vou fazer no próximo slide. Gente, vocês conseguem enxergar que naquela outra figura eu vou ter no cone maior a altura 20 e o raio 5. Ok? E no cone menor eu vou ter a altura 10, que é metade, só que o raio dele, R', eu não sei quanto que vale. Ok? Mas eu sei que esses triângulos eles são semelhantes. É só a gente pensar assim, gente, ó. Se de 20
passou para 10, que é metade, logo de 5 vai passar para metade também, que o raio vai ser 2,5. Por isso que eu estou colocando aqui já direto. Ó. Da semelhança de triângulos, temos que o raio R' daquele cone menor vale 2,5. Portanto, o volume V' restante da taça é dado por V' é igual a 1/3 de πr' vezes H'. Lembrando que nós estamos calculando o volume do cone pequenininho, o que sobrou. Portanto, nós teremos aqui 1/3 vezes 3 vezes 2,5 ao quadrado vezes 10. Ok? Então, corta aqui o 3 com 3, fazendo as contas, 62,5 centímetros cúbicos, que é 62,5 ml, já que eu já expliquei que 1 centímetro cúbico é 1 ml, é 1 para 1. Então, o volume restante é 62,5 ml. A parte chata aqui, pessoal, é descobrir o R', mas é só pensar nessa seguinte lógica, tá? Nesses dois triângulos que vocês conseguem formar, entre a altura do cone, o raio do cone e a geratriz do cone, ok? Então, 20, 5, 10 e R'. De 20 foi para 10, metade de 5 vai ter que ir para 2,5. Portanto, o volume que um deles tomou é 500 menos 62,5, 437,5 ml. Portanto, um deles tomou 437,5 ml. Professor, mas a pergunta não foi essa, né? Mas a pergunta não foi essa, né? Porque ele perguntou qual é a porcentagem que ele havia bebido. Bom, mas agora está simples, né? 500 ml equivale a 100%. 437,5 vai equivaler a X%. Beleza? Então tá aqui. Se ele tivesse bebido tudo, seria 100%. Como ele bebeu isso aqui, são X%. Fazendo as contas aqui, nós vamos ter que X é 87,5%. Então veja, galera, que o cara bebeu até a metade e ele bebeu 87,5%. Ou seja, ele bebeu quase tudo do líquido do milkshake que tinha na taça. Beleza, gente? Então é isso. Peço desculpas aí, pessoal, por qualquer coisa da videoaula. Está sendo um grande desafio aqui em casa gravar. Eu estou tentando melhorar. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Vou colocar para vocês a lista de cone para vocês fazerem e postarem lá no Classroom. Beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa, saudade de vocês.